Olá, bom dia, tudo bom? A gente resolveu fazer esse vídeo para comentar o documento que nós publicamos na nossa página com relação às questões ligadas ao PSL. Então, muitas pessoas vieram me perguntar sobre questão de enganar, de estar enganado, do que poderia ser feito. Gente, nós temos que ter em mente que nós vivemos num país republicano, com partidos fisiológicos, todos os 35. Não existe partido ideológico no Brasil. Nunca existiu. Nunca. Essa é uma realidade. O Brasil não é um país que tem por características ter ideologias nos seus partidos. Até mesmo na época do Império, quando se falava da ideologia conservadora ou liberal, na verdade, a gente verificava lá que quando os liberais estavam no poder, eles queriam fazer coisas conservadoras, e quando os conservadores estavam na oposição, eles queriam fazer coisas liberais. A própria história mostra, né, essa frase bem clara. Então, me espanta as pessoas, às vezes, falarem comigo, mas eu acreditava... Olha, me desculpa, eu não consigo acreditar em político. Tá? Por quê? Porque político, na sua grande essência, no Brasil, está preocupado apenas e única e exclusivamente em se dar bem. Me mostra um político brasileiro, tá? Na sua grande maioria, nós colocamos aí mais ou menos o quê? Vamos somar, se a gente fizer um somatório, tá? De deputados federais, senadores, deputados estaduais, vereadores, governadores, prefeitos, algo em torno de 16 mil políticos. Se você tiver aí brincando, 10% disso, completamente honestos. E quando eu falo honesto, quando eu falo preocupado, eu me espelho, por exemplo, algumas pessoas que eu considero emblemáticas, como, por exemplo, tem aquele prefeito de uma cidade do Espírito Santo, Colatina, se eu não me engano, tá? Aquilo é ser servidor público. O cara, no final de semana, vai às ruas ajudar os trabalhadores a fazer horta, a plantar coisas. Ele suprime, né, carnavais para poder dar hospital e escola para os moradores. Então, na verdade, a gente observa que a arte da política no Brasil, há muito tempo, desde a época da colônia, é a arte do se dar bem. É a arte de fazer alguma coisa em favor de si próprio. Os homens bons da colônia eram o quê? Donos de terra, latifundiários, canavieiros. Durante o período colonial até 1808, no Brasil, os políticos que existiam, todos estavam voltados para as suas vontades e vantagens. E muitos ligados ao governo português. A partir do processo da nossa independência, e aí tem um fato marcante que a gente não pode esquecer, que é exatamente o fato de Dom Pedro ter suspenso a Assembleia Constituinte, porque, na verdade, os caras queriam fazer o quê? Se colocar no poder e retirar do poder Dom Pedro, que era quem havia criado o processo de independência do Brasil. Os políticos que estavam montando a Constituição foram cercados na Assembleia, na chamada Noite da Agonia, porque, na verdade, o projeto de Constituição que eles estavam propondo era um projeto que dava poderes a eles, não ao imperador ou aos poderes efetivos, legislativo, executivo, judiciário. Então essa é uma política, melhor dizendo, essa politicagem, para ser mais exato,
Ela existe no Brasil há muito tempo. E é exatamente isso que a gente precisa barrar. É exatamente isso que a gente precisa quebrar. É exatamente esse monopólio que a gente precisa dar fim. Cada vez que a gente pega uma situação política em que o candidato ou o político eleito, ele está muito mais preocupado consigo, com o seu partido e não com o povo, me desculpe, esse cara não é político, esse cara é um politiqueiro. Na verdade, ele não está preocupado com o crescimento do país. A estes, nós devemos dar as costas e nunca mais elegermos. E o brasileiro precisa aprender isso. Carece um pouco do brasileiro aprender isso. De que, na verdade, nós precisamos, antes de mais nada, nos tornarmos o fiel da balança da política. Até porque o voto é nosso. Nós é que votamos. Parece até que no Brasil, o político, quando se elege, ele se torna dono do país. Ele se torna dono da legislação. Ele se torna dono do legislativo. Ele se torna dono do povo. E ele não é. Ele é apenas um servidor público que foi eleito por um período de 4 anos, que pode ser reeleito ou não, para representar o povo. Apenas para representar o povo. Só que os políticos brasileiros esquecem disso. Ou melhor, o povo brasileiro esquece desse poder que ele tem e dá direitos ao político de fazer o que ele bem entende. Dá direitos ao político de fazer o que ele quer. Então, a única coisa que a gente pode fazer agora, o que é? É exatamente começar a reformular o nosso pensamento enquanto eleitores e começar a votar em candidatos que valham a pena, em candidatos que tenham decência suficiente para legislar em favor do país, do povo e não de seus partidos. Isso demonstra exatamente o que eu falo em todos os lugares que eu escrevo. Nós não temos partidos ideológicos no Brasil, nós temos partidos fisiológicos. Partidos que estão preocupados apenas consigo próprio. Nós não temos democracia no Brasil. Democracia é muito bonita, falada na voz da esquerda. Porque é democracia. Mas me prova democracia onde o povo não tem direito. Só quem tem direito são os políticos. Então isso, na verdade, não é democracia. Na verdade, isso é uma grande oligarquia. Ou uma sacanagem, colocando no português bem claro. Eu acho que a partir de agora, o povo tem que começar a pensar um pouco mais e verificar um pouco mais qual é a sua estrutura, qual é o seu poder, qual é o seu mando. É o povo que manda no poder, não são os políticos. Os políticos têm que representar o povo e fazer as coisas em prol do povo, não em prol das suas ideologias, que na verdade nunca são ideologias, são na verdade vontades próprias, desejos. E no momento em que a gente começar a ter essa mudança de pensamento, então, nesse momento, nós vamos passar a ter um Brasil melhor, com políticos mais coerentes, mais honestos e uma política mais decente. Então, fico por aqui, mas nesse 10 minutos de política, fico aqui as minhas considerações, os meus abraços e até a próxima, se assim Deus nos permitir.